Como um simples auxiliar de Moisés, se tornou o comandante de uma das maiores conquistas da história bíblica. Existe um segredo por trás da liderança de Josué que poucos percebem, e quando você entender isso, sua forma de enfrentar obstáculos nunca mais será a mesma. Josué não era o mais forte, nem o mais experiente. Mas ele foi escolhido para liderar uma geração inteira rumo ao impossível. Essa história não é apenas sobre paredes que caem, mas sobre o tipo de fé que transforma destinos. E talvez o seu esteja prestes a mudar também. A história de Josué é uma jornada épica que nos transporta para um dos momentos mais transformadores da trajetória do povo de Israel. Após anos vagando pelo deserto sob liderança de Moisés, Israel se encontrava à beira de um novo capítulo. Tudo o que havia sido prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, estava prestes a se concretizar. Mas, para isso, era necessário mais do que coragem. Era preciso uma liderança singular, alguém que tivesse fé suficiente para confiar nas promessas divinas e sabedoria para guiar o povo pelos desafios que ainda estavam por vir. Foi aí que Josué entrou em cena, assumindo o papel de líder em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Josué não chegou à liderança de maneira fortuita. Sua jornada começou como auxiliar direto de Moisés, um homem com quem ele aprendeu lições preciosas de liderança e dependência divina. Desde os primeiros dias, ficou claro que Josué era alguém de coragem e visão. Um exemplo marcante disso foi sua participação como espião enviado à Terra Prometida. Enquanto a maioria dos outros espiões retornou com relatos de medo e descrença, Josué e Calebe viram possibilidades. Eles enxergaram não apenas as dificuldades, mas também as promessas que Deus tinha feito, e isso os diferenciou. Essa visão cheia de fé era um presságio do tipo de líder que Josué se tornaria. Quando finalmente chegou o momento de atravessar o Rio Jordão, Josué enfrentou seu primeiro grande desafio como líder. O rio estava em seu período de cheia, tornando a travessia aparentemente impossível. Para um povo que já havia experimentado milagres no passado, como a abertura do Mar Vermelho, essa era mais uma oportunidade para confiar na provisão divina. Josué, obedecendo às instruções de Deus, ordenou que os sacerdotes carregassem a Arca da Aliança e descessem até o rio. Assim que seus pés tocaram as águas, o milagre aconteceu, o fluxo do rio foi interrompido, e o povo pôde atravessar em terra seca. Esse episódio foi mais do que uma passagem física, foi um marco espiritual. Ele simbolizava o rompimento definitivo com o passado e a entrada em uma nova fase. Para os israelitas, era prova de que Deus estava com eles, liderando seus passos, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Além disso, Josué ordenou que cada tribo retirasse uma pedra do fundo do rio para construir um memorial em Gilgal. Esse memorial seria um lembrete para gerações futuras do que Deus havia feito por eles. É uma lição valiosa sobre a importância de celebrar nossas vitórias e lembrar dos momentos em que superamos obstáculos aparentemente intransponíveis. Depois da travessia, Josué se deparou com um dos maiores desafios de sua liderança, a conquista de Jericó. A cidade era conhecida por suas muralhas impenetráveis, uma fortaleza que parecia impossível de ser tomada. Mas Deus tinha um plano, e Josué estava disposto a segui-lo, mesmo que parecesse fora do comum. Durante 6 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor das muralhas da cidade, carregando a Arca da Aliança e tocando trombetas. No 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor da cidade, e ao som de um grito coletivo, as muralhas ruíram. A vitória foi completa. Essa conquista não foi apenas uma demonstração de poder militar, foi uma lição sobre obediência, paciência e fé. Muitas vezes na vida, enfrentamos obstáculos que parecem impossíveis de superar. Podemos nos sentir tentados a desistir ou a tentar métodos convencionais que nem sempre funcionam. A história de Jericó nos ensina que, às vezes, o caminho para a vitória está em confiar em algo maior do que nós mesmos e em seguir direções que podem parecer estranhas ou ilógicas à primeira vista. Josué mostrou que a verdadeira força não está apenas na espada, mas na fé e na disposição de obedecer. As vitórias de Josué não terminaram em Jericó. Sua jornada foi marcada por diversas batalhas, cada uma com seus próprios desafios. Em Ai, por exemplo, Israel sofreu uma derrota inicial por causa da desobediência de um dos membros da comunidade. Josué, demonstrando liderança e responsabilidade, buscou entender o que havia dado errado e corrigiu o problema. Após esse revés, ele liderou o povo a uma vitória decisiva. Essa história nos lembra que até mesmo os maiores líderes enfrentam contratempos, mas o importante é como respondemos a eles. Aprender com os erros, ajustar o curso e seguir em frente são características de uma liderança verdadeiramente eficaz. Outro momento marcante foi a batalha em Gibeão, onde Josué protagonizou um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Durante a luta, ele pediu a Deus que o sol parasse no céu,
permitindo que os israelitas concluíssem a batalha durante a luz do dia. E assim aconteceu, o sol ficou imóvel, prolongando o dia e garantindo a vitória. Esse evento extraordinário simboliza como a fé pode literalmente mudar o curso da história. Para Josué, não havia limites para o que poderia ser alcançado quando ele confiava nas promessas de Deus. Além de liderar nas batalhas, Josué teve a tarefa monumental de distribuir a terra prometida entre as tribos de Israel. Essa divisão não era apenas uma questão administrativa, era o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. Josué garantiu que cada tribo recebesse sua porção de terra, respeitando as orientações divinas e promovendo justiça entre o povo. Esse ato de liderança mostrou que Josué não era apenas um conquistador, mas também um administrador sábio e justo. Ele compreendia a importância de cuidar do povo e garantir que todos tivessem o que lhes era de direito. Um dos momentos mais significativos da história de Josué foi a renovação da aliança em Siquém. Nesse evento, ele reuniu todo o povo e relembrou as maravilhas que Deus havia feito, desde a libertação do Egito até a conquista da terra prometida. Ele os chamou a tomar uma decisão clara sobre a quem serviriam, declarando com firmeza: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Essa declaração ecoa até hoje como um símbolo de fidelidade e compromisso. Josué sabia que a verdadeira liderança começa no lar e que a maior herança que poderia deixar era o exemplo de sua própria vida. O impacto de Josué foi sentido por gerações. Ele não foi apenas um líder militar ou político, mas um exemplo vivo de obediência, coragem e fé. Sob sua liderança, Israel experimentou um período de estabilidade e prosperidade. Josué conseguiu estabelecer um alicerce sólido para o povo, mostrando que o verdadeiro sucesso não está apenas nas vitórias externas, mas na capacidade de inspirar os outros a viverem de acordo com princípios elevados. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Assim como Josué, somos chamados a enfrentar nossos desafios com coragem, a liderar com integridade e a deixar um legado que inspire as próximas gerações. Ele nos mostra que, quando confiamos em um propósito maior, não há muralha alta demais, nem rio largo demais, que não possamos superar.